CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi, gente, estamos começando o CBN Universidade deste sábado, dia 13 de março de 2021. Eu sou Natasha Leone e até às 10 horas da manhã você fica com a gente e por dentro das principais notícias da Universidade Estadual da Paraíba, bem como informações do cotidiano. Neste programa vamos trazer oportunidade de pós-graduação em Ecologia e Conservação pela UEPB. Vamos falar sobre as ações do Comitê de Ética da UEPB, que traz orientações sobre as pesquisas no ambiente virtual. Professor Luciano Nascimento comenta no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, a Universidade no Mundo. Estudantes da UEPB participam de pesquisas sobre locais com escassez de veículos de comunicação. No mês da mulher, edital Mulheres Empreendedoras da financiadora de projetos, a FINEP, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, busca aumentar a representatividade feminina no cenário empreendedor. Comissão Interdisciplinar de Atenção Integral à Saúde e Segurança do Trabalho, a CIAST-UEPB, discute medidas de segurança para os servidores da instituição. E ainda você vai conhecer o projeto de extensão que garante atendimento de enfermagem online para idosos da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já inicia falando sobre a nossa atividade de estudantes de comunicação, futuros jornalistas que seremos atuando na comunicação paraibana, nacional e até internacional, quem sabe. A realidade é que o sonho de quem está na graduação é conseguir se inserir no mercado de trabalho e conseguir atuar em grandes veículos de jornalismo. Mas, avaliando a responsabilidade social da nossa função, a maior carência do nosso trabalho, onde ele se faz mais necessário, é justamente nos espaços que menos têm veículos de comunicação. E foi pensando nisso que alguns colegas estudantes do curso de jornalismo da UEPB participaram do último levantamento do Atlas da Notícia, uma iniciativa para mapear veículos produtores de conteúdo jornalístico no território brasileiro. A tarefa dos alunos foi mapear áreas do estado paraibano onde o acesso às notícias e a informações são escassas ou inexistentes. A pesquisa descobriu vários lugares com escassez de veículos, mas também o avanço de meios digitais que ajudam a reduzir esse deserto de informação. Jaciela Nayara Cordeiro, Eduardo Gomes e Vitória Soares foram os alunos que participaram do levantamento que foi realizado entre o segundo semestre de 2020 e janeiro de 2021. O Atlas da Notícia foi lançado no mês passado. A pesquisa foi desenvolvida em meio à pandemia no interior da Paraíba. Eles identificaram áreas que estão completamente descobertas de meios de comunicação e outras que a produção jornalística é escassa. Muitas regiões, porém, têm ganhado novas formas de comunicação e jornalismo utilizando unicamente a internet. A maioria destes veículos são meios digitais como rádio web, blogs, sites e perfis em redes sociais. E em uma cidade, até um padre é utilizado como fonte de informação para todos os moradores. De acordo com um levantamento de 2021 do projeto, os meios digitais encontrados tendem realmente a reduzir os desertos de notícias no Nordeste. Dos 2.402 veículos jornalísticos mapeados no Nordeste nesta edição do Atlas da Notícia, 1.043 são online, ou seja, 43% do total. Na edição anterior da pesquisa, o online representava 22%. O mapeamento do Atlas da Notícia é construído com a participação de voluntários em todos os estados do país. Em sua maioria, são docentes, pesquisadores e estudantes de jornalismo. É possível conferir no site do projeto o levantamento completo da região Nordeste, bem como dados sobre desertos de notícia de todo o país. É só acessar atlas.jor.br. Confere lá que de repente você pode descobrir lugares com terreno fértil para comunicação e novos modelos de negócio. Terminando o CBN Universidade, eu mesma já vou acessar o site e navegar pelos dados. Agora a gente escuta o comentário deste sábado do professor Luciano Nascimento. Escuta aí. Direito e Cidadania.
Bom dia a todos e todos os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. Na coluna de hoje o assunto é a universidade no mundo. Afinal de contas, no último dia 1º de março, a Universidade Estadual da Paraíba reiniciou suas atividades de ensino, pesquisa e extensão pelo calendário do semestre 2020.2, ainda sob a influência da crise sanitária mundial. E aqui para debatermos um pouco acerca do significado, da memória, do sentido da universidade no mundo. Bem, a primeira universidade surgida no mundo ocidental é a Universidade de Bolonha, que aparece em 1150 d.C. Depois da Universidade de Bolonha, nós temos a Sorbonne, a Universidade de Paris, em 1214. Depois, a Universidade de Salamanca, na Espanha, na cidade de Salamanca, em 1218. E a Universidade de Coimbra, em Portugal, no ano de 1290. Mas qual a conexão, a conectividade entre universidade, sociedade e mundo? Ora, naquela primeira universidade, a Universidade de Bolonha, lá pelos anos de 1150, ela se traduzia como uma universidade controlada pela igreja, afinal de contas, havia sido uma criação de propositura da igreja, aulas em salões enormes, frequentadas por senhores de idade que buscavam saber e conhecimento, e para esse saber e conhecimento tinham que pagar. É por isso, e aqui o sentido do nome universidade, porque o programa de lições na Universidade de Bolonha, em 1150, se denominava de Essenciais Universais, o que significa dizer que eram ensinamentos universais, saberes universais, conhecimentos universais e até uma ciência que poderia se auto-observar como universal. Muito bem, ora, assim aparece a universidade e aparece a universidade na sociedade e no mundo. E com esse sentido, a universidade também apareceu no Brasil, mas só em 1808, e não em forma de universidade, mas sim em forma de ensino superior. Em 1808 temos a fundação da Escola de Cirurgia do Estado da Bahia. Em 1827 temos o Decreto Imperial de Dom Pedro, que cria os cursos jurídicos no Brasil. 11 de agosto de 1827. Cria os cursos jurídicos da Faculdade de Direito de Olinda e da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Hoje, Faculdade de Direito de Olinda, conhecida como a Casa de Tobias, é a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. E a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco é a Faculdade da Universidade de São Paulo. Só em 1920 aparece uma universidade no Brasil. E ela é nominada de Universidade do Brasil, hoje conhecida como Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou UFRJ. Ora, mas qual é o papel, qual a função da universidade no mundo? E entre universidade e mundo, obviamente, a sociedade. Ora, a universidade extrapola o papel, unicamente de formar jovens, de construir uma pedagogia que vai de uma ideia lato para uma ideia específica, uma ideia estrita, uma ideia de especialidade, portanto, de formação de jovens para aquele pensamento do mercado de trabalho. Não, a universidade não é só isso. Isso é uma gota nesse oceano chamado universidade. Um dos papéis da universidade é, sem dúvida, inequivocamente, a formação de um senso crítico para contribuir exatamente na vida comunitária e ética dessa sociedade. Outra função da universidade, sem dúvida alguma, é a sua contribuição para com as transformações exigidas e necessárias dessa sociedade, para que não fiquemos estacionados no tempo, para que possamos olhar para o passado, construindo o presente com a ideia do futuro. Esse é, sem dúvida, um dos grandes papéis da universidade. E no caso da realidade brasileira, então a universidade aparece inequivocamente como principal instrumento de construção do saber, do conhecimento, da ciência e como
uma espécie de satélite que observa todas as produções culturais na sociedade brasileira. O artigo 207 da Constituição Federal de 1988 disciplina quais os papéis da universidade do ponto de vista acadêmico estricto. Diz o artigo 207 que quando falamos de ensino superior e, portanto, de ensino universitário, estamos falando de uma ideia tripartite. Estamos falando do ensino, ou seja, do magistério em sala de aula, mas estamos falando da pesquisa, da produção do saber em forma de pesquisa e também da extensão, ou seja, por um lado, projetos de pesquisa científica e por outro, desse primeiro lado, que tem uma estrutura teórica com uma ideia ou uma visão de aplicabilidade prática e do outro, os projetos de extensão que tem, dentre tantas as funções, a função de observar as realidades empíricas e dar uma organização a essas realidades empíricas, no sentido de se construir uma ideia de como essas realidades devem ser funcionalizadas e operacionalizadas. E a universidade no Brasil conquista contornos irrenunciáveis. As pesquisas mostram, e não são as pesquisas da universidade, mas as pesquisas de veículos de comunicação, que 95% das pesquisas realizadas no Brasil são oriundas da universidade pública brasileira. Mais do que isso, a universidade pública no Brasil é responsável pela inovação e a tecnologia no país. O caso da UEPB, por exemplo, dentre tantos institutos, nós podemos citar aqui o caso do NUTES, Núcleo de Estudos de Tecnologia em Saúde, de Tecnologia e Estudos em Saúde, que, em meio a essa crise sanitária mundial, dentre diversos contributos que já ofertou, tem um que temos que citar aqui, que é a criação da plataforma de monitoramento dos casos de contaminação da Covid-19 no estado da Paraíba, pelo Núcleo de Biomedicina. O NUTES, portanto, oferta o seu contributo através da Universidade Estadual da Paraíba num momento crítico da humanidade. Obrigada, professor Luciano. Até sábado que vem com mais Direito e Cidadania aqui pra gente. E vamos fazer a nossa primeira parada. Na volta a gente fala sobre lançamentos da editora universitária da UEPB e ainda um pouco das ações do Comitê de Ética em pesquisas envolvendo os seres humanos, o CEP da UEPB. Sim, ainda tem revisão no quadro Português Sem Segredos, hein? Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado, 13 de março de 2021. E para você que está sintonizando agora aqui na 103.5, a rádio que toca notícia, seguimos com mais informação. A editora da Universidade Estadual da Paraíba lançou o e-book O Sentido do Trabalho Infantil Doméstico, Particularidades e Contraindicações na Esfera da Reprodução Social nas Economias Periféricas Pendentes. O material foi escrito pela professora Tessália Suassuna Vaz Lira. São mais de 300 páginas que abordam diversos aspectos do trabalho infantil, resultado da tese de doutorado da autora pelo programa de pós-graduação em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco. O livro eletrônico tem como objetivo geral analisar o trabalho infantil doméstico na sociedade capitalista contemporânea, tendo como enfoque elementos econômicos, jurídicos e socioculturais que envolvem a problemática, e o sentido que ganha no atual cenário de crise estrutural do capital e dos processos de exploração da força de trabalho. E o e-book está disponível de graça e pode ser baixado diretamente do site da editora da Universidade Estadual da Paraíba, o eduuepb.uepb.edu.br/ebooks. Além disso, vários outros títulos publicados pela editora estão na plataforma para serem acessados. E a gente muda de assunto para falar sobre o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos, o CEP da UEPB. Você sabe o que é e o que faz esse setor da universidade? A coordenadora, professora Valéria Ribeiro Nogueira Barbosa, explicou para a gente. Inclusive, o CEP traz orientações sobre pesquisas no universo virtual. Vamos ouvir. O CEP UEPB
é uma instância colegiada multiprofissional e transdisciplinar, de natureza consultiva, deliberativa, educativa e autônoma, vinculada e registrada junto à CONEP, do Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, e está vinculado administrativamente à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. O CEP tem por finalidade a apreciação ética e científica de todo e qualquer projeto de pesquisa, bem como o acompanhamento destes, preservando os aspectos éticos em defesa da integridade, privacidade, dignidade e seguridade aos direitos e deveres dos participantes de pesquisa, de maneira individual ou coletivamente considerados, com observância ao pluralismo e à complexidade da sociedade brasileira, bem como é garantida a seguridade à comunidade científica. Portanto, o CEP, órgão colegiado da UEPB, é composto por coordenação, uma secretária e 25 entre membros titulares e suplentes, com perspectivas multiprofissionais que transitam nas diversas áreas de conhecimento e também por representantes da comunidade. Eles subsidiam a discussão colegiada para a emissão do parecer consubstanciado com base nas resoluções 466, 510 e demais normas operacionais. Sabe-se que as atividades do sistema CEP-CONEP não parou e, devido à pandemia e ao aumento do número de pesquisas com novos desenhos, a utilização de ambientes virtuais como meio ou locus de coleta de dados de pesquisa tem sido cada vez mais frequente. Sendo assim, estratégias de pesquisa em ambientes virtuais têm se intensificado com as restrições às interações sociais impostas pela pandemia da Covid-19 a partir de março de 2020. As implicações éticas também têm sido analisadas. Com isto, a CONEP lançou orientações a estudantes, pesquisadores e comitês de ética que versam sobre as ferramentas em relação à submissão do protocolo ao sistema CEP-CONEP, em relação aos procedimentos que envolvem contato através de meio virtual ou telefônicos com os possíveis participantes de pesquisa, com relação à segurança na transferência e no armazenamento dos dados e, por fim, quanto ao conteúdo dos documentos tramitados. Dentre as observações explicitadas, a CONEP orienta em relação a procedimentos que envolvam o contato com participantes e ou coleta de dados em qualquer etapa da pesquisa em ambiente virtual. Tais medidas visam preservar a proteção, segurança e os direitos dos participantes de pesquisa. Nesse sentido, dado a dinâmica do ambiente virtual devido à pandemia, tanto em relação às tecnologias como aos métodos de pesquisa, lembramos que, assim como as pesquisas realizadas de forma presencial, a pesquisa em ambiente virtual requer o registro de consentimento do participante, que pode ser feito por meio de documento escrito e assinado, o TCLE, ou por meio de gravação em áudio, ou vídeo ou imagem, o RCLE, conforme indicado nas resoluções 510, 466 e norma operacional 001. O convite para participação na pesquisa não deve ser feito com a utilização de listas que permitam a identificação dos convidados, nem a visualização dos seus dados de contato por terceiros. Uma vez concluída a coleta de dados, é recomendado ao pesquisador responsável fazer o download dos dados coletados para um dispositivo eletrônico local, apagando todo e qualquer registro de plataforma virtual, ambiente compartilhado ou nuvem. Os documentos em formato eletrônico relacionados à obtenção do consentimento devem apresentar todas as informações necessárias para o adequado esclarecimento do participante com as garantias e direitos previstos. Acreditamos que a presente iniciativa da CONEP visa atender à crescente demanda de avaliação de projetos de pesquisa realizados em ambientes virtuais a partir da pandemia da Covid-19. É um terreno novo para todos e apresenta desafios por vezes inimagináveis. Exige de todos nós uma atenção permanente. Então é isso, pessoal. Convidamos a todos terem maior aproximação ao material de leitura disponibilizado através do link de acesso ao CEP, hospedado no site da UEPB. Para mais informações, o telefone do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da UEPB é o 3315-3373. Mas como a universidade permanece em atividade predominantemente remota, o atendimento do CEP está sendo através de e-mail pelo cep@setor.ufpb.br.
português.uepb.edu.br. Se liga agora na revisão do quadro Português Sem Segredos. O professor Edson Tavares flagrou uma saia justa ao vivo e a partir daí trouxe mais dicas de português para você, ouvinte da CBN Campina Grande. Vamos ouvir. Português Sem Segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente. Nesses dias catastróficos de coronavírus e de tanta coisa acontecendo em cascata ao mesmo tempo, vi um repórter em apuros, numa transmissão ao vivo de uma emissora de TV, enganchado na construção de uma frase que ele não encontrava como concluir. Algo como: é preciso aderir ao protocolo de tratamento da doença. Acontece que ele resolveu colocar um que antes do verbo aderir, o que naturalmente leva para o subjuntivo e provoca uma mudança considerável em sua pronúncia. É preciso que adiramos ao protocolo. Fica feio, né? É que o verbo aderir, apesar de regular, em algumas formas do presente muda o é para i. Assim, no presente do indicativo fica eu adiro, no imperativo afirmativo fica adira ao protocolo imediatamente, e no presente do subjuntivo que eu adira, que nós adiramos. E tem mais um detalhe: no imperativo não existe a primeira pessoa, até por uma questão de lógica. Como vou ordenar a mim mesmo fazer alguma coisa? A propósito, há verbos que não são conjugados no imperativo por uma questão de sentido. Sabemos que o imperativo é usado para indicar uma ordem, um pedido, como eu acabei de falar. Desta forma, o verbo poder, por exemplo, embora tenha condições de exibir uma forma verbal no imperativo, não faz sentido ordenar a alguém que ele possa alguma coisa. Assim também o verbo caber, o verbo querer. Embora no caso de querer, eu posso utilizar com construções no infinitivo, como em queira sentar-se aqui. Querem saber como o repórter se saiu dessa bafunga, como diz o pessoal lá de Caruaru, desse aperreio? Ele refez a frase utilizando o substantivo. É preciso que haja adesão ao protocolo. Esta é uma das possibilidades que a língua me dá para falar de maneira a ser melhor compreendido pelo meu ouvinte. Falar nisso, bom lembrar que existem alguns verbos que não possuem todas as conjugações. É como se fossem verbos defeituosos e, por isso, a gramática os denomina verbos defectivos. Um exemplo é o verbo falir, que não se conjuga na primeira pessoa porque se confundiria com o verbo falar. Eu falo. Há também razões de eufonia, ou seja, de não soar bem determinados verbos serem conjugados em determinadas pessoas. Verbos como adequar, abolir, banir, carpir, retorquir, feder e vários outros. Mas é bom lembrar que a língua, como um organismo vivo, está em constante transformação e verbos considerados inexistentes podem, em algum momento, ser utilizados normalmente. Mais uma questão em relação a verbos. Aqueles que são originados de outros verbos conjugam-se como estes. Eu explico. O verbo entreter, por exemplo, vem do verbo ter e como ele se conjuga. Assim, eu me entretenho, ele se entretinha, se ele se entretivesse e por aí vai. Obrigada, professor Edson Tavares. E sábado que vem tem mais Português Sem Segredos. E vamos de intervalo que no próximo bloco a gente traz o projeto de consulta de enfermagem online para idosos da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA. Ainda neste programa, a gente fala sobre o espaço da mulher inovadora no universo das startups. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa que traz muita informação para você, ouvinte da 103.5, a rádio que toca notícia. E o nosso assunto agora é a Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA da UEPB. As aulas dos idosos foram retomadas junto com o início do período letivo da graduação da UEPB e permanecem de maneira remota.
Só que, além das aulas online, alguns idosos também estão sendo acompanhados à distância com consultas de enfermagem. É um projeto de extensão da UEPB. Quem tem mais informações é a repórter Estela Costa. Vamos ouvir na reportagem. A Universidade Estadual da Paraíba dispõe de vários atendimentos para a comunidade. Um deles é o atendimento aos idosos, criado por iniciativa do curso de enfermagem pela professora Fabíola de Araújo Leite. Esse auxílio é oferecido para os participantes da Universidade Aberta à Maturidade, que tinha encontros presenciais semanalmente, e quando a pandemia começou em meados de março do ano passado, esses encontros foram os primeiros a serem suspensos na UEPB pelo grupo tido como de risco para a Covid-19. Em meio à parada das atividades presenciais, a coordenadora do projeto aderiu aos atendimentos online, dando a possibilidade de consulta, mesmo cada um em sua casa. Essas consultas online que carregam afeto e amor favorecem muito a vida do idoso, fazendo com que eles se sintam melhores tanto por tirar dúvidas, como por receber muitas informações de profissionais da área da saúde. Dona Geralda Ribeiro da Cunha, de 75 anos, participou do curso da UAMA de 2009 até 2011 e desde então ficou fazendo parte do grupo de convivência. Ela é uma das idosas que recebe atendimento online e fala pra gente um pouco como vem sendo este acolhimento. A gente fez pelo WhatsApp, que ela colocou lá por vídeo chamada. Da casa dela ela estava e a gente estava em casa no celular da gente, mas a gente estava no aplicativo vendo ela. Esse projeto de extensão visa o bem-estar do idoso para que tenha uma vida longa e mais saudável. A aposentada Margarete Severina da Silva Lima, de 63 anos, que também foi aluna da UAMA, nos fala da importância para ela dos atendimentos não terem sido interrompidos diante do isolamento social, mas sim adaptados para a plataforma online. Eu fui atendida durante 1h30 pela professora Fabíola e por Patrícia, outra enfermeira, muito competente, e eu amei o atendimento. Nós conversamos bastante e eu tirei várias dúvidas. O projeto conta com a participação de 8 graduandos do curso de enfermagem e 4 mestrandos do programa Psicologia da Saúde pela UEPB. Os alunos consideram esse um espaço de aprendizagem muito humano e gratificante. Rebeca Jeremias, de 21 anos, é estudante do curso de enfermagem e diz como se sente ao ter esse contato com os idosos. Está sendo muito gratificante, sabe? Muito gratificante e muito gostoso, porque além da gente conseguir, realizar nossos momentos de trocas de informações, com os nossos estudos, a gente consegue fraternizar, sabe? A gente não consegue não estar perto, para dar abraço, para conversar cara a cara, mas é nossa válvula de escape, sabe? Tá realizando as atividades de maneira virtual, tá sendo muito, muito legal. Um dos pontos que eu acho bem interessante é ver a pessoa idosa se enturmando com a tecnologia, sabe? A gente sabe que eles são bem comunicativos, ativos, gostam de conversar e tal. E, infelizmente, nesse momento, esse contato pessoal tá limitado, bem limitado. E a internet, ela proporciona esse momento, querendo ou não, mesmo à distância, ali na telinha. É muito legal ver eles se divertindo, tendo um momento de lazer, vamos assim dizer, não só de aprendizado, mas de lazer também, através da internet, Os atendimentos de enfermagem são apenas para os idosos que participam das atividades da UAMA, seja ela no curso regular ou no grupo de convivência, mas com a meta para abrir a comunidade que é assistida pela Unidade Básica de Saúde Odete Leandro, que funciona dentro do campus 1 da UEPB em Bodocongó. Estela Costa para o CBN Universidade. E a gente segue falando sobre essa iniciativa do Departamento de Enfermagem da UEPB, que atende idosos da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA, e que desde o início da pandemia tem garantido o atendimento, mesmo que remotamente. A repórter Estela Costa também conversou com a coordenadora do projeto, que é também professora da UEPB. Vamos ouvir. O objetivo desse projeto é justamente garantir um envelhecimento saudável e ativo dos alunos da UAMA através de acompanhamento e consultas de enfermagem. Eu converso agora com a professora Fabíola de Araújo Leite, que é quem coordena o projeto.
Então, professora, como é o atendimento feito para os alunos da UAMA? O atendimento atualmente está sendo feito via plataforma Google Meet, né, com agendamento prévio junto a mim e aos meus alunos participantes do projeto de extensão. Ele está acontecendo de forma online. E se houver necessidade presencial, agendaremos com o paciente, com o usuário da UAMA, o idoso, dentro de toda uma segurança protocolada pelo Ministério da Saúde em prol do combate ao coronavírus. Mesmo à distância, quais as características vocês conseguem observar nos pacientes durante essas consultas online? Desde o início de fevereiro que iniciamos as consultas online com os participantes da UAMA. Dessa forma, foi possível observar nesse primeiro mês que tem sido muito benéfico para o diálogo do idoso, da pessoa idosa, junto a todos nós que fazemos parte dessa proposta. Uma vez que a consulta de enfermagem aqui proposta, ela faz toda uma avaliação funcional, agendada dentro do tempo do próprio idoso em responder, em participar, traçando metas de controle de doenças crônicas, ora trabalhadas, né, pelas consultas médicas regulares, mas que dentro dessa proposta a gente faz toda uma educação em saúde, em prol do controle também da hipertensão arterial, do sedentarismo, das questões de controles alimentares, orientações em saúde em geral, em tempos de pandemia e de isolamento social. Aproveitando essa deixa, foi verificado durante esse período, né, que já iniciamos, muita necessidade desse trabalho junto à pessoa idosa e sua família, que também em domicílio pode participar também da consulta, sobre informações em relação a uma alimentação saudável, manutenção da qualidade de vida, mesmo confinado muitas vezes dentro da própria casa. Então tem sido uma proposta benéfica, porque tanto fazemos a avaliação de saúde como orientações também necessárias à manutenção e controle de doenças crônicas e funcionalidade da pessoa idosa. Professora, durante a pandemia, o projeto foi ainda mais essencial, mais importante para os idosos, não é mesmo? Já que ficar isolado não é fácil para ninguém, principalmente para os idosos da UAMA, que sempre tiveram uma rotina muito ativa. Isso mesmo. Tem se percebido também algumas afetações relacionadas ao enfoque sensorial, né, cognitivo, também relacionado aos transtornos um tanto mentais, do ponto de vista de tristezas, em relação ao próprio isolamento social. Então, tem sido uma oportunidade de tratar tantos problemas físicos, como de cunho também emocional e domésticos também em relação à saúde da pessoa idosa, né, e de orientações em saúde. Então, isso eu acho que tem trazido benefício à população que agora está sendo assistida por essa forma de projeto de extensão pela UEPB e a UAMA também em parceria. A Clínica Escola de Enfermagem da UEPB junto da Universidade Aberta da Maturidade. Como a senhora avalia esse projeto desde o início da pandemia? Desde o início, quais foram os resultados? Esse projeto ele existe desde que a UAMA foi criada, né? É um projeto meu que vem acontecendo desde 2008, mas que o ano passado, com o processo de isolamento social, ele teve que ser parado por conta da presença do idoso na clínica de escola de enfermagem, que não poderia acontecer em tempos de pandemia. Então, o ano passado, muitos dos idosos participantes da UAMA me ligaram querendo saber como poderiam fazer uma consulta conosco, né, viabilizado pelo esse projeto. Como não foi possível realizar presencialmente, então foi visto essa estratégia de trabalho, que não é fácil também, né, o processo, porque tudo é online. Aparentemente, o início da consulta é online, mas que está dando bons resultados, tanto para nós, que trabalhamos com a equipe de enfermeiros, como também para o próprio idoso, porque está sendo viável fazer uma consulta online sobre funcionalidade, sobre aspectos clínicos, aspectos psicológicos, de um modo geral. E havendo a necessidade, possivelmente, conforme eu falei, agendaremos algum encontro presencial dentro dos protocolos para o coronavírus. Considerando que esse projeto ele também trabalha com um controle que nós fazíamos e vamos fazer também, né, junto do LAC.
né, que é a requisição de exames laboratoriais para controle do colesterol, da glicemia e do que for viável ser feito pelo projeto. Então, dessa forma, a gente observa também que há uma positividade em relação a essa proposta e à saúde do idoso. E além do benefício para os idosos, também tem a participação de estudantes de enfermagem, que conseguem colocar em prática lições da graduação. Então, quantos estudantes estão inseridos no projeto e como é essa troca de experiências? Atualmente estão inseridos no projeto em torno de 8 alunos de graduação, 4 mestrandos do curso do Programa de Psicologia da Saúde, né? Trabalhamos numa equipe bem dinâmica e tudo inicialmente nesse período online, mas com a possibilidade de alguns momentos presenciais de acordo com as prioridades e as necessidades que vão surgindo. E como é essa troca de experiência para os estudantes de enfermagem com os idosos? Desde o ano passado, como ficamos um pouco parados nesse processo, foi feita toda uma formação ligada à própria consulta, né? Eu e os alunos, a gente fez um estudo e uma formaçãozinha básica do projeto de extensão para fazer a consulta. E esse ano há toda uma motivação deles em estarem participando desse processo online. E a afirmativa, segundo os próprios alunos, né, o retorno que eles me dão, é que está sendo um espaço de muito aprendizado, né, de quebra de mitos em relação ao próprio envelhecimento, uma vez que eles estão tendo uma relação recíproca dentro das plataformas digitais com a pessoa idosa. Então, muitos benefícios também para a formação acadêmica vejo que estão sendo viáveis pela proposta. Obrigada, professora Fabíola, e parabéns pela iniciativa. Natasha, eu volto com você. Obrigada, Estela. E que projeto interessante, não é? Só de ouvir o depoimento das idosas que deram a entrevista na reportagem, dá para sentir a felicidade e satisfação em participar, em ser atendida, mesmo que remotamente. Para você que está nos acompanhando nesta manhã de sábado, continua sintonizado aqui na 103.5, que no próximo bloco trazemos um pouco das ações da CIAST para garantir saúde e segurança no trabalho para servidores da UEPB. E ainda o espaço das mulheres empreendedoras do universo das startups. O CBN Universidade volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E chegamos na reta final do CBN Universidade deste sábado, 13 de março de 2021, e trazendo informação sobre a Comissão Interdisciplinar de Atenção Integral à Saúde e Segurança do Trabalho, a CIAST-UEPB, que se reuniu com a reitoria da instituição para discutir medidas de segurança para os servidores da UEPB. A Joselma Lacerda, que é coordenadora adjunta da CIAST-UEPB, conta pra gente o que foi abordado nessa reunião e o que está sendo feito pela comissão em meio à pandemia da Covid-19. Essa reunião ela teve o intuito de discutir sobre a criação de um canal de comunicação eficiente entre a comunidade acadêmica da UEPB e a CIAST, principalmente nesse contexto, pandêmico pelo qual passamos. Então, no que consiste esse procedimento de comunicação? Então, seria uma comunicação de regularidade ou não conformidade. Então, o que seria isso? Seria a comunicação dos riscos ambientais que possam causar danos ou agravos à saúde ou à integridade física dos técnicos administrativos, alunos, professores. E esse procedimento ele será de fundamental importância para que essas demandas que chegam na comissão, elas sejam trabalhadas de acordo com o padrão pré-estabelecido. E assim, consequentemente, as respostas e encaminhamentos eles sejam mais rápidos, mais efetivos, mais eficientes. E o impulso para que esse procedimento ele fosse elaborado é porque a comissão ela foi muito demandada e está sendo muito demandada durante a pandemia. Tendo em vista, as atribuições da comissão, que consistem nessa atenção à saúde e segurança do trabalhador, dos servidores em geral e alunos, e também pelo fato da comissão fazer parte do Comitê de Contingência e Crise Covid-19 da UEPB. Então, esse procedimento de comunicação que estamos falando, ele visa melhor acompanhar essas demandas e regulamentar uma das atribuições da CIAST, que é a averiguação desses riscos ambientais,
seja em loco, por meio da análise de documento, dentre outras formas. E essa operacionalização dessa atribuição, ela acontece em conjunto com o setor saúde trabalhador da PROGEP. Então, a CIAST, ela é uma comissão vinculada diretamente à reitoria. Ela foi criada em 1990, né, e depois de um tempo foi reformulada e atualizada. A gente diz que tem um grande avanço porque ela deixou de ser tripartite e passa a ser quadripartite, com a representação da reitoria, dos técnicos administrativos, dos docentes e também dos estudantes. Além de uma equipe multidisciplinar, bem importante, formada por profissionais familiarizados com essa temática da saúde do trabalhador. Então, assim, a comissão ela reúne-se mensalmente, de forma ordinária e de forma extraordinária sempre que necessário, né? E como foi o caso agora na pandemia, que a gente se reuniu e vem se reunindo de forma tanto ordinária como de forma extraordinária para discussões, né, de temas inerentes à pandemia. E a gente afirma, né, que a comissão ela continua com seus esforços na atenção à saúde e segurança de toda a comunidade acadêmica e está em harmonia com a reitoria nesse contexto pandêmico, cujo propósito prioritário é a preservação da vida. Então, as informações e contatos da comissão encontram-se no site da instituição. O programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação, PPGEC, abriu um edital de seleção extra para doutorado para o semestre 2021.1. São 4 vagas a mais. O objetivo é recrutar pesquisadores para estudar e trabalhar em questões ligadas à bacia hidrográfica do Rio Paraíba, o principal do nosso estado. Os selecionados vão atuar no projeto PEL de Rio Paraíba, ou seja, os trabalhos aprovados têm que ser vinculados a esse projeto, que já é ligado aos órgãos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, a FAPESC. Para concorrer às vagas, os candidatos devem preencher e encaminhar a ficha de inscrição, além de toda a documentação exigida. Todos os documentos deverão ser encaminhados em versão digital no formato PDF, exclusivamente para o novo e-mail do programa ppgsc@setor.uepb.edu.br. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 deste mês. Basta acessar a página do programa no site da UEPB. As etapas da seleção são as seguintes: análise de projeto, defesa e arguição do projeto, todas essas eliminatórias, e a análise de currículo, que é classificatória. Elas devem ocorrer no período de 25 de março a 2 de abril. A previsão do edital é que o resultado final seja divulgado também no dia 2 do mês que vem. As matrículas para o período 2021.1 estão agendadas para os dias 5 e 6 de abril. Estamos em março, o mês das mulheres, e uma das questões mais discutidas nesse período é a independência financeira das mulheres, sua autonomia e empoderamento. Mas como é possível alcançar essas conquistas? O empreendedorismo é uma das respostas. É por isso que a financiadora de projetos, a FINEP, lança há 2 anos o edital Mulheres Empreendedoras junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia. As inscrições para os editais se encerraram no último dia 8 de março, justamente o Dia da Mulher, e dezenas de mulheres se inscreveram. O edital busca o aumento da representatividade feminina no cenário empreendedor nacional por meio de capacitação e do reconhecimento de empreendimentos que possam fortalecer a competitividade no Brasil. Este ano, o edital vai financiar startups lideradas por mulheres, oferecendo capacitação e investimento. A iniciativa tem apoio da Fundação Parque Tecnológico e da Incubadora de Empreendimentos Criativos e Inovadores, a ITCG. A finalidade é diminuir a diferença que existe no número de startups lideradas por mulheres e homens. Além disso, as startups lideradas por homens conseguem captar 78% mais investimentos que aquelas comandadas por mulheres, como explica a Marina Juer Taragano, que é analista de empreendedorismo e investimentos em startups da FINEP. Vamos ouvir.
Mulheres Inovadoras 2021. Vim falar da segunda edição do programa Mulheres Inovadoras, né? A primeira foi em 2020 e agora a gente volta, né, com mais orçamento, com algumas diferenças. Eu vou falar sobre elas aqui para vocês. Bom, então nós vamos selecionar 30 startups, então agora não são mais 20, são 30 startups, sendo 6 de cada região, para participarem de 5 semanas de aceleração. Então essas 5 semanas serão preenchidas com inúmeras mentorias, né, encontros com mentores. Cada startup vai ter um mentor líder que vai trazer os outros, de acordo com as necessidades daquela startup. E, além disso, ao longo das 5 semanas, teremos inúmeras palestras. E todo o nosso trabalho é focado em proposta de valor e modelo de negócios. E ao final desse processo terá uma banca. Essa banca será composta somente por mulheres e nós vamos premiar 10 startups, sendo 2 de cada região, e cada uma das premiadas vai receber o valor de R$100 mil. Todas as regiões recebem 2 temas prioritários, como eu falei antes. O tema 1, competitividade produtiva, e o tema 2, qualidade de vida. Mas dentro desses temas tem os subtemas, né, os assuntos que estão sendo buscados dentro desses temas. Então, para o Nordeste, o tema 1, competitividade produtiva, busca inovações que ampliem a competitividade dos setores de bioeconomia, monitoramento, prevenção e recuperação de desastres naturais e ambientais, transporte, logística, agronegócio. Tema 2, qualidade de vida, inovações em saúde, educação, saneamento, segurança hídrica e segurança. Todas as regiões receberam os temas saúde, segurança e educação, porque a gente entende que realmente é o tripé essencial de qualquer sociedade, mas alguns receberam esses outros temas de acordo com as necessidades regionais. Assim, a gente vive uma situação hoje aqui no Brasil de um vazio, né, de uma falta de mulheres nesse ecossistema de capital de risco, de startups, né, de base tecnológica, mas isso não é exclusividade nossa, isso acontece no mundo inteiro. Alguns países isso é mais forte, menos forte, de acordo com a sua dinâmica, né, dentro desse setor, mas a gente pode falar assim, essa pesquisa da OCDE de 2018 ela é muito interessante, porque essa pesquisa é global e ela fala que 90% das startups buscando venture capital, ou seja, buscando investimento, né, de risco, são fundadas por homem. E mesmo as startups fundadas por mulheres, que geralmente já têm mais dificuldade, já são menos, né, e têm mais dificuldade de conseguir investimento, quando elas conseguem, em geral, em média, 23% menos investimento que aquelas startups lideradas por homens. Para piorar essa situação, as firmas de investimento, né, os fundos de investimento, eles são, na sua maioria, liderados por homens, né? Mas quando existe uma mulher, pelo menos, né, entre sócios, segundo essa pesquisa, essas firmas acabam sendo 2 vezes mais inclinadas a investir em startups lideradas por mulheres. Mas outras pesquisas mais recentes, inclusive essa do Boston Consulting Group, de 2018, fala que as fundadoras mulheres, embora recebam menos investimentos, geralmente elas dão mais retorno sobre esses investimentos. E não é à toa que alguns fundos de investimento vêm buscando mulheres. A gente vê, nos últimos 2 anos, principalmente, a gente vê um grande crescimento de fundos, de ações voltadas para o investimento em startups lideradas por mulheres. Então, é um estímulo, né? A gente precisa fazer esse estímulo. Eu, como, né, como representante aqui da FINEP, né, como um ente público, a gente sente que a gente tem um papel ainda aí a cumprir, mas a iniciativa privada não começou a atuar dessa maneira à toa, né? Eles estão vislumbrando alguma coisa aí, um crescimento, um retorno, senão eles não fariam esse tipo de ação. E a gente encerra mais uma edição do CBN Universidade, o programa que é fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande. Esse programa tem a apresentação minha, Natasha Leone. A produção é dos estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela UFCG, que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Edição e finalização de Apolo Ricarte, direção de Hipólito Lucena. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. O CBN Universidade volta sábado que vem. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.